ajeitar aqui o som. Olá! Boa noite, Tatiana. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. É um prazer estar aqui falando contigo. Quero agradecer o convite que você fez para mim. Eu que agradeço tu ter aceito, nego. Vitor, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, para a gente poder passar para o pessoal que também não te conhece e poder ajudar bastante gente essa noite, né? Certo. Eu vou começar a contar. E eu acho que para começar a contar, eu tenho que começar um pedaço da minha história. E daí, se eu me prolongar, você me avisa, você me interrompe, tá? Eu sou psiquiatra, né? Então, eu me formei em medicina e eu fui para o Rio Grande do Sul estudar psiquiatria, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Certo? E aí, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu acabei passando por um estágio de dependência química, que era para ter ficado 6 meses. Eu fiquei 3 anos. Caraca. E aí, eu comecei a trabalhar muito com dependência química, e tá muito envolvido com isso. E ao longo desse tempo, eu aprendi muito a lidar com pacientes, principalmente pacientes, né, dependentes químicos, alcoolistas, dependentes químicos, não motivados a parar de beber e usar drogas. E eu acho que essa é a grande sacada daquilo que eu aprendi. E aí e a grande diferença, porque isso é uma coisa que incrivelmente me surpreende muito hoje, mas é rara. Pessoas acostumadas a tratar pacientes não motivados a parar de beber e usar drogas. A maior parte dos tratamentos, inclusive, eu demorei um tempo para entender que existia uma diferença entre ajudar alguém que quer parar de beber e ajudar alguém que não quer parar de beber. E aí o que acontece? Eu estava muito voltado para isso, era a minha expertise, eu participei de muitas, até formação de grupos, né? O primeiro grupo motivacional para pacientes não motivados a parar de beber e usar drogas, eu participei da criação desse grupo. Né? Daí eu comecei a aprender muito. Aí o que acontece? Quando eu fui trabalhar no consultório particular, lá em Porto Alegre, e no hospital que eu trabalhava também, muitas vezes quem aparecia na consulta não era o alcoolista não motivado, era o familiar. Olha, meu filho, meu esposo, minha mãe, eles não querem parar de beber, então eles não queriam nem vir na consulta. E aí eu sabia lidar com pacientes não motivados, mas por que eu aprendi a lidar com pacientes não motivados? Porque eles iam para o hospital escola que eu trabalhava, obrigados pela lei, obrigados por alguma circunstância externa, que obrigava eles a estarem lá. E aí eu tinha alguma possibilidade de me relacionar com eles de uma forma que pudesse fazer eles quererem parar de beber. E o que eu mais aprendi foi que a diferença entre uma pessoa que não quer parar de beber e uma pessoa que quer parar de beber são algumas pequenas qualidades ou características dentro do relacionamento com esta pessoa. E um terapeuta usa isso com a forma de se comunicar com esse paciente, respeitando ou pelo menos considerando o estágio da mudança que ele está. E aí eu comecei a entender que a motivação, né, muito claramente, para mim, passou a ser óbvio que a mudança de uma pessoa, por exemplo, um alcoolista que não quer parar de beber, ela é possível na medida em que você entende isso. Aí morre aquela ideia em absoluto de que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, o alcoolismo é uma sentença de morte, o alcoolismo é uma tragédia anunciada, que melhor é fazer se afastar dessas pessoas. E eu comecei, só que no consultório, muitas vezes as famílias me procuravam. E eu pensei, cara, eu aprendi muito para mim. E eu tentava, eu também estudei terapia de família, estudei terapia cognitivo-comportamental, vários tipos de terapia, né? Eu fiz especialização também em psicoterapias em geral. Só que nada do que eu fazia me deixava satisfeito em relação a fazer o alcoolista da família parar de beber. Nada me deixava satisfeito. E aí um dia, até que chegou uma professora minha, estava atendendo um paciente que até começou a história dele, ele era dependente de maconha. Ele tinha uns 20 e poucos anos, e aí o que acontece? E tinha álcool também, mas era mais maconha. E aí aconteceu que ela me encaminhou na esperança de que talvez uma pessoa mais jovem, esse cara fosse se abrir mais.
Só que não adiantou nada, ele não queria parar de beber, não queria parar de usar droga nenhuma. E aí o pai dele era muito interessado em fazer ele parar de beber, e ele era muito interessado, ele queria fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E aí o pai dele ficava muito ansioso com aquilo. E aí eu tive duas opções. Ou eu começo a tratar a ansiedade do pai dele enquanto ele enxerga o filho dele morrendo a cada dia, ou eu ensino esse pai o que eu sei para ver se ele consegue fazer alguma diferença com o filho dele. Já que o filho dele não vinha até mim, o pai dele estava interessado, eu comecei a ensinar o pai dele. E isso deu muito certo. E aí, ele nunca mais foi numa consulta, o menino. Só que o pai dele fez, o pai e a mãe acabou se envolvendo também, mas mais o pai, por incrível que pareça, nessa situação, não é tão comum, mas acontece, começou a aplicar o que eu ensinava para ele. E começou a dar certo, ele parou de beber. Começou a fazer uma faculdade, que ele não tinha interesse em fazer nada. E só foi melhorando. E daí, beleza, falei, que legal. Existe, então, a possibilidade de não é uma terapia, eu posso treinar, fazer um treinamento com essa pessoa, não para virar um profissional, mas para resolver um problema que ela tem na casa dela. E comecei a fazer isso com mais gente. Esposas, ou outros pais. E aí, o que começou a acontecer? Até com irmãos, tinha uma irmã que eu ensinava, e aí que quando começou a acontecer, paravam de beber. Paravam de beber, dava certo, porque os familiares usavam princípios psicológicos que servem para qualquer ser humano, né? Coisas que, leis da natureza, basicamente, né? Princípios psicológicos, leis da natureza. A partir do momento em que eles conseguiam entender como utilizar isso para fazer o alcoolista que ama parar de beber, eles usavam. E aí começou meu consultório a encher dessas coisas. Caramba! Os psicólogos que me conheciam me encaminhavam. E aí, em Porto Alegre, eu comecei a fazer muito isso. Treinamento de familiares para fazer o alcoolista parar de beber. E quanto mais eu pensei, cara, mas isso é uma coisa... Porque, assim, o que é o normal hoje? Eu não sei até que ponto você conhece sobre alcoolismo, dependência química. Então, Vitor, eu não tenho muito conhecimento na área. Eu tive um tio dependente químico e alcoólatra, que a gente conviveu durante um bom tempo, mas conhecimento na área, não. E eu tenho tido muitas mulheres me perguntando a respeito disso. Por isso até que fui te buscar, né? Para tu me ajudar a ajudar essa mulherada aí. E não é à toa, né? Porque 12,5% da população tem alcoolismo no Brasil. Então imagina quantos familiares tem. Calculo assim que deve ter, sei lá, pelo menos umas 4 pessoas próximas de cada um. Então, vamos pegar se fosse 10 vezes 4, quase metade do país está numa situação de conviver com alguém que ama, que bebe demais. E hoje em dia, Tatiana, eu fui estudar cada vez mais isso, né? Porque eu não queria fazer alguma coisa que fosse... Eu não acreditava que eu tinha inventado a roda. Eu nunca acreditei que eu tinha inventado a roda. Eu peguei os meus conhecimentos, que eu não inventei os meus conhecimentos. Eu aprendi estudando, na prática, tem sempre um dedo nosso, mas eu não inventei isso na roda. E eu fui estudar cada vez mais, e eu descobri que nos Estados Unidos já existe um treinamento formal para familiares, estudado com critérios científicos, que faz a diferença total, que pode fazer com que o alcoolismo deixe de durar a história natural dele, que é durar, sei lá, muitos e muitos anos, 20, 30, 40. No caso do meu avô, durou para sempre, né? Ele faleceu com demência alcoólica e câncer de estômago. E minha família não tinha ideia e fazia tudo errado e não sabia lidar com aquilo. E, enfim, porque é o normal, o alcoolismo faz isso. É a ideia que as pessoas têm, né? Mas não é. E tem várias pesquisas mostrando que quando um familiar, mesmo sem o apoio do alcoolista, mesmo que o alcoolista seja completamente resistente a tratamento, ele pode levar o alcoolista a querer parar de beber. E as estatísticas beiram 70%, 80%. Então não tem como atribuir isso ao acaso, né? Aí nos Estados Unidos é CRAFT, né? Community Reinforcement and Family Training, né? É um treinamento unilateral, só para familiares de alcoolistas. Só que aí, olha só o que é o normal. E isso acontece nos Estados Unidos desde 1980. Os maiores estudos já mais sérios desde 1986. Calcula aí quantos anos faz, mas faz mais de 30 anos. E aí compararam, inclusive, com o que é o normal hoje. Né? Você vai, né, Tatiana? Você pega a sua audiência que está assistindo a gente, se eles procurarem informações na internet, digita no Google, como ajudar marido alcoólatra, como ajudar filho alcoólatra, o que vai encontrar? Vai encontrar grupos de ajuda mútua.
Pessoas leigas, muito bem intencionadas, que tentam trazer um clima de acolhimento, alguma coisa que possa cuidar da família. E daí usam um critério diagnóstico que não existe, que inclusive ele é altamente hoje criticado. Tá? As maiores entidades de diagnóstico mental, elas não aceitam um diagnóstico que essas pessoas se colocam, de codependentes. Ah, eu sou codependente emocional, eu sou codependente do meu alcoolista que eu amo, o que faz muito mais mal do que bem, está muito claro. E já pesquisaram a comparação entre as pessoas que participam desses grupos de ajuda mútua e não são relacionados substancialmente, né? Vamos dizer assim, 2 a cada 10 alcoolistas resistentes param de beber quando o familiar vai num grupo de ajuda mútua. 7 a cada 10 mudam, param de beber depois que o familiar aprende a lidar com ele. Não é uma pequena diferença. Mas mesmo assim, quem jogar no Google vai olhar o quê? Grupos de ajuda mútua. E vai ler o quê? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Vai ler o quê? Que alcoolismo é uma doença da negação. Vai ler o quê? Que é a genética, é assim mesmo, que você tem que esperar, que os alcoolistas não entendem a realidade. Você tem mais é que cuidar de você. Porque você cuidando de você, talvez indiretamente vai fazer o alcoolista parar de beber. E aí, olha o que acontece. Vai nutrindo, na minha opinião, tá? Com todo respeito, eu acho que esses grupos ajudam muito também, né? São grupos gratuitos, de apoio emocional. Só que eu falo para a minha audiência, olha, se você souber diferenciar, entender o que é que você está buscando, isso pode te ajudar. Agora, não acredito que é uma ferramenta para levar quem você ama a parar de beber. E esses grupos nem se propõem a serem isso. Eles não se anunciam como sendo isso. Mas fica aquela coisinha no fundo. Ah, a sua mudança pode gerar a mudança da pessoa que você ama. De uma forma um pouco mais aleatória, que é só cuidar de si e a natureza vai se encarregar. Porque você é impotente perante o alcoolismo de quem você ama. Eu nunca consegui engolir essa ideia de que nós somos impotentes para lidar com as pessoas que a gente ama, que estão se comportando de maneira autodestrutiva. Nunca engoli essa ideia. E eu acho uma ideia... Não faz sentido nenhum para mim. Eu consigo, não sei se você consegue dizer, mas eu consigo te dizer assim, ó, se eu parar para pensar bem, mais de 20 pessoas que já mudaram a minha vida profundamente. E muitas delas nem me amam. Imagina alguém que me ama, como já mudou a minha vida. Então, essa ideia de que não dá para mudar, ninguém muda ninguém, eu acho que é mais uma justificativa para, no final das contas, não ensinar essas famílias, porque talvez por não saber, talvez por preconceito, não sei, talvez a indústria do álcool tenha alguma coisa a ver com isso, eu não sei por que essas coisas não são mais divulgadas, mas no que depender de mim, isso vai acabar. Né? Já tem uma onda nos Estados Unidos que está crescendo com isso, e o que eu ensino? Eu ensino informações. Eu não obrigo nenhum familiar, eu não vou na casa das pessoas e digo, olha, faça o seu marido, faça o seu filho parar de beber. Mas as pessoas estão querendo saber e não tem ninguém ensinando. E eu comecei a ensinar, e começou a dar certo. Né? Agora na internet, em escala. E agora eu tenho um projeto, né? Virou um projeto, Amor contra o Alcoolismo, em que eu faço vídeos toda semana, vários, né? Hoje é a terceira live que eu estou fazendo. Eu tenho um curso online também, que eu faço um treinamento online com as minhas alunas, né? Que tem aulas gravadas, tem um treinamento de comunicação, de reforço comportamental. E aí, eu fechei o consultório. Caramba. E, Vitor, me fala uma coisa. Tu disse que a pessoa não precisa, né? Por exemplo, tem muita gente que me fala, não, porque eu descobri, depois de um tempo, eu achei que ele só bebesse de vez em quando em balada, e aí depois o negócio ficou de uma maneira que não consegue controlar, e as pessoas se sentem perdidas, né? Porque é exatamente o que você está dizendo. Se a pessoa não quer ser ajudada, não tem como ajudar. Indiretamente, como é que isso funciona? Da pessoa não querer ser ajudada e a gente poder ajudar? Porque tem mulheres, inclusive, que terminam o relacionamento e vêm buscar ajuda comigo, dizendo que se sentem altamente culpadas por terem abandonado aquela pessoa, por terem saído do relacionamento. Outras até nem conseguem mais se relacionar com outras pessoas. Olha, tá, como é que é a pergunta? Tem muitas no meio, né? Desculpa. Não, eu perguntei como é que pode ser feito isso? Como é que as pessoas conseguem ajudar indiretamente, mesmo sem o outro querer, Cara, né? muitas coisas, mas assim, a primeira coisa que eu diria para começar a entender é tendo consciência de como cada um afeta o alcoolista no relacionamento. Por exemplo, começa a ver que o marido, vamos pegar o exemplo, você foi marido, né? Marido, namorado, começou a beber demais.
Aí começou a ver que ele bebia até mais do que imaginava, e ele não via que tem um problema. E aí, às vezes, o que a família faz, o que a esposa costuma fazer? Costuma tentar esperar para ver se isso vai passar. Aí vai bebendo com ele, às vezes costuma até tentar beber com ele, mas quando vê que ele se perde mais, começa a ver que não vai dar muito certo isso. E costuma, às vezes, fazer mil e uma coisas que vão dar errado. Tá? Tem uma lista enorme de coisas que elas fazem que diretamente vão dar errado. Por exemplo, beber com um alcoolista, reclamar, chegar ameaçando ele. Porque tem um processo com o alcoolista, até ele perceber que beber é um problema e que é melhor para ele ficar sóbrio, não é tão claro quanto é para quem está de fora. E se você chega para uma pessoa que não é tão claro ainda as mudanças que ela tem que fazer, ela se assusta e ela tende a ter resistência. Porque é natural, se você não acha, se eu faço para você, olha, Tatiana, na verdade, olha, pensa, eu vou fazer um exemplo bem esdrúxulo, tá? Para tentar explicar uma coisa bem complexa. Tudo fictício, tá? Só para dar um exemplo de entender. Assim, olha, Tatiana, na verdade, seria interessante. Você quer mudar a cor do seu cabelo? Porque o meu exemplo, para funcionar, tem que ser. Você não pode querer mudar a cor do seu cabelo. Você quer mudar a cor do seu cabelo? Não. Não. Se eu começasse a dizer para você, olha, Tatiana, você fica muito melhor ruiva. Cara, por que você não pinta esse seu cabelo? Vai ficar muito melhor ruiva. O que você me diria? Eu vou te falar que eu já fui ruiva e eu não quero ser de novo. Eu quero continuar ruiva. Não, mas ruiva é muito melhor, Tatiana, pelo amor de Deus. É muito mais bonito, as pessoas vão gostar muito mais. Você vai poder ajudar muito mais mulheres, Tatiana, pelo amor de Deus. Você não vê que ser loira está te atrapalhando? Não tem jeito. Você talvez até fique com mais vontade de ficar loira ainda, não é? Exatamente. Ele tem a ver comigo, o que ele está querendo dizer para mim? Eu não vejo problema do meu cabelo, sei da cor que ele é, eu gosto assim, tá tudo certo. Eu não vejo um prejuízo sendo assim e não vejo um benefício com a mudança. E você está chegando e me dizendo, me aconselhando, quem você pensa que você é? Antes de começar a ouvir você, eu vou desconfiar de você. Porque a minha percepção sobre a necessidade de mudança ainda não está clara. E a maior parte das esposas, quando começa a ver o marido beber demais, fala como se fosse apenas uma coisa... E até, imagina, se para mudar a cor do cabelo, já é uma resistência grande. Agora, um alcoolismo é como se fosse uma paixão bandida pelo álcool. É como se o relacionamento com o alcoolista com o álcool fosse um relacionamento abusivo. Que o alcoolista até sofre com isso. Mas ele tem ele está numa ambivalência, ele tem... É um dilema de perda e ganho, em que ele tem ganhos. Beber não é horrível, beber tem prazer. Agora, tem alguns prejuízos. Só que muitas vezes esse balanço entre o dilema do alcoolista, boa parte dele, ele já se dissolveria, mas a maior parte das vezes, o ambiente que ele está, principalmente as pessoas que ele ama, acabam por não saber lidar com ele, aumentando a resistência em pensar sobre o próprio dilema que ele tem, né? E aumentando também, e às vezes reforçando comportamentos errados, por não entender que nós reforçamos o comportamento das pessoas ao nosso redor. Deixa eu te dar um exemplo, tá? É porque é complexo isso que eu estou dizendo, ainda mais para uma primeira conversa, né? Eu passo muitas horas falando sobre isso. Eu vou te dar um exemplo da minha cadela. Eu tenho uma cadelinha aqui. Uma cadelona, tá? Porque ela tá bem gorda. Não é para ela comer mais, ela tem que entrar de dieta. Até tá tomando remédio para tireoide. Tá perdendo pelo, tudo, tadinha. Tá gorda. Só que o que acontecia? Quando eu me mudei de Porto Alegre, eu vim para morar em Toledo, na casa do meu sogro e da minha sogra. A cadela é deles. E aí o que acontecia quando a gente chegou aqui? Toda vez que a gente ia almoçar ou jantar, a cadela começava a encher o saco. Começava a latir. E a minha sogra fazia o quê? Cala a boca, Mel, fica quieta, para de incomodar. E dava um pedacinho de comida. O que você acha que a cadela fazia? Todo santo dia ela continuava latindo. O que vai acontecendo no relacionamento da esposa com o alcoolista? Ela vai, de alguma forma, tirando alguns prejuízos que o alcoolista tem, e em alguns momentos ela vai tentando compensar algumas dificuldades que ele tem. Às vezes, por exemplo, já vi gente que ele sabe que ele perde o controle quando ele sai para beber, então vai junto com ele para vigiar. Ou faz uma comida gostosa para ele comer, para ver se ele fica em casa, para encher a barriga dele, para ele não exagerar no álcool. Está fazendo o quê? O cachorro está latindo e você está dando comida para ele.
Tá entendendo? Porque a gente adora pensar, você colocou ali que você é especialista em comportamento feminino, né? A gente adora pensar que nós somos seres muito racionais, né? Que a gente faz coisas muito pensadas intelectualmente, mas eu acredito cada vez mais, eu estou mais convencido, que a gente não passa de animais que se acham muito, que a gente é regido por hábitos. Se a gente vai tendo hábitos e vai repetindo esses hábitos, a gente vai reforçando esses hábitos negativos nas pessoas que a gente ama, que se a gente não entender sobre isso, a gente vai colher o pior lado das pessoas que a gente ama e vai começar a cavar a própria cova e começar a criar mais problemas. E muita gente se sente mal, muitas esposas se sentem mal, e eu acho que assim, ó, de uma forma honesta, por olhar com coragem, de perceber que às vezes elas têm uma consciência de que elas pioraram o alcoolismo da pessoa que ama. De uma forma sem saber, sem querer, mas que pioraram de verdade. E às vezes tem dificuldade para lidar com outros relacionamentos, às vezes, porque percebeu que de alguma forma, mas não de uma forma justa, porque se essa mesma pessoa, não que ela fosse causar alcoolismo em ninguém, mas se você, imagina só, né, Tatiana, você, sei lá, começa, sei lá, se apaixona por alguém, cria um relacionamento legal com essa pessoa, e ninguém, nem eu, nem você, nenhum de nós está livre de ter alcoolismo. E daí começa a ter alcoolismo, e aí você não sabe como lidar, você vai fazendo algumas coisas meio impulsivamente, que não causariam tanto prejuízo com outras pessoas, mas com o alcoolista acaba criando mais resistência, e aí você vai vendo como o alcoolista ele se faz de fortão, mas no fim das contas ele está todo atrapalhado, e aí vai sentindo pena dele, e daí vai sentindo raiva dele, e aí vai sentindo vergonha. Porque o alcoolismo ele se alimenta basicamente do desconhecimento. Né? Basicamente, porque quando as famílias começam a aprender como lidar com o alcoolismo, elas começam a melhorar muito, de uma forma bem rápida até. E ele vai se alimentando de alguns sentimentos, tá? Que são raiva, culpa, vergonha e medo. E agora eu embolei 30 assuntos ao mesmo tempo. Mas, enfim, devo entender um pouco? E como é que essa mulher vai fazer? Ou esse homem vai fazer? Ele precisa começar a perceber o seguinte, que o foco tem que estar não em parar de beber, no começo. Claro que é parar de beber. Vamos pensar o seguinte, o destino é Roma. O destino é Roma. Só que para ir para Roma, você está em que cidade, Tatiana? Eu estou em Santos. Santos, você vai, sei lá, eu nunca fui para Roma, mas eu acho que você vai ter que pegar o Guarulhos ou Congonhas. Guarulhos. Vai ter que pegar um avião para, sei lá, tem que pegar um carro para ir para Guarulhos. O carro que você está pegando para ir para Guarulhos, em direção a Roma, faz parte do caminho de ir para Roma. E a maioria das vezes a pessoa fala assim, não, eu quero que você pare de beber. Já fala, vamos para Roma. Não, mas a gente tem que passar por Guarulhos primeiro. Porque em Guarulhos a gente vai pegar um avião que vai ir, sei lá, para... Eu não faço ideia daí. Para algum lugar, que vai pegar uma escada, vai para Roma. Você está entendendo? E muitas vezes a esposa, o familiar, ele se antecipa tanto que ele fala, não, Roma é para lá, Guarulhos é para lá, e peraí, e começa a se atrapalhar todo. E nesse meio do caminho acaba causando mais resistência no alcoolista. Por exemplo, se o foco for, no começo, melhorar o relacionamento com o alcoolista e não aceitar determinadas coisas, por exemplo, olha, não vou mais estar com você enquanto você estiver bebendo, porque eu me sinto muito melhor estando com você sóbria. Não, eu não estou falando que o álcool é um problema. Estou falando de como eu me sinto melhor. Eu estou falando de como eu gosto de estar com você sóbrio. Porque tem mulheres que vão colocando, homens também, tá? Que vão colocando mais conforto para o alcoolista quando ele bebe. E mais desconforto quando ele está sóbrio. Por que tá bravo? Porque ele bebe, eu não quero, ele é uma bomba ambulante. Se ele bebeu, eu não vou nem falar com ele. E aí, acaba tratando ele bem demais quando ele bebe. E aí, quando ele tá sóbrio, quer se cobrar, fica bravo. E daí tem uma dificuldade de comunicação horrorosa. E daí a melhor forma de expressar a raiva é não conversando durante 3 dias. E aí, esses 3 dias, o alcoolista vai começando a nutrir um monte de pensamentos, a autoestima dele vai virando uma droga, porque ele faz tudo errado mesmo, já está acostumado a fazer tudo errado. E ele vai fugindo para beber. Porque uma pessoa que não é alcoolista, muitas vezes com dor, ela tende a crescer mais. Só que um alcoolista que tem médio, né? Um alcoolista médio, se for só pela dor, ele tende a se afundar mais no álcool. Porque ele tem uma varinha mágica. Tudo bem, cada vez que ele usa essa varinha mágica, ele perde muita coisa. Mas ainda assim é uma varinha mágica muito sedutora.
Então, por isso que é importante deixar o alcoolista sofrer consequências naturais e deixar a vida dele menos fácil enquanto ele bebe e mais fácil enquanto ele está sóbrio. E aí o esforço ele é um pouco menos difícil do que o esforço médio, porque a maior parte das famílias que acompanham o alcoolista fazem uma força tremenda. Tudo no lugar errado, ou 90% no lugar errado. E aí se cansam, se esgotam emocionalmente, ficam frustrados, começam a levar para o lado pessoal o alcoolismo. E aí o alcoolismo piora, daí ficam com pena, porque vê que a pessoa não é normal. Porque não é normal. Uma pessoa que começa a beber não para mais. Aí às vezes fica 3 dias sem beber. E às vezes gasta todo o dinheiro na bebida. Aí passou 5 anos, não cresceu nada na vida. Não é normal. Qualquer um que conviva com o alcoolista, que observe, consegue entender que, cara, não é normal. Essa pessoa, né, deve ser, no mínimo, uma doença. Né? Tendo o mínimo de conhecimento, consegue pensar, olha, não, cara, isso aí, essa pessoa pode morrer a qualquer momento, essa pessoa tá fazendo muito mal para ela. E na medida que o familiar entende que isso não é normal mesmo, é uma doença, e começa a entender que por ser uma doença, existe também uma forma especial de lidar com ela, que não dá para lidar de qualquer jeito, aí começa a nascer uma oportunidade de fazer diferente. Porque senão o que vai começar a acontecer, Tatiana? E talvez você não me pergunte, já te antecipo. As pessoas começam a perguntar, né? E às vezes já falaram para mim, Vitor, você, e falaram dessa forma, até quero ver a sua opinião. Assim, Vitor, você, cara, você é sabe, você não sabe o que é ser mulher. Mulheres vivem relacionamentos abusivos com homens machistas, egoístas, que tratam elas igual lixo. E você está falando aqui sobre como ajudar um alcoolista, que é um ser desprezível e egoísta? Você já ouviu isso? Eu já ouvi, eu ouço muito menos. Eu ouço muito menos, porque eu duvido que você tenha ouvido isso, ou se você vai ouvir isso um dia, de alguém dizendo assim, olha, seu marido é depressivo, credo, pelo amor de Deus, você não merece um homem depressivo isso, deixa ele se matar. Depressão é frescura, depressão é egoísmo dele, olha, ele não quer sair de casa para dançar com você, porque ele é um baita de um sem vergonha, ele não se importa com ninguém, ele tá querendo se matar, isso é chantagem. Você percebe como o alcoolismo ele tem um preconceito enorme que faz a figura do alcoolista parecer um ser humano desprezível. E parece ser natural falar com as pessoas assim. Nossa, eu jamais... ajude quem você ama a vencer o alcoolismo, que é o que eu falo. Tem gente que fala, eu jamais amaria um alcoolista. Olha, que a vida não te surpreenda, mas qualquer um de nós pode se tornar um alcoolista. Porque isso é uma doença mental. É uma droga da doença que existe. E um dos mecanismos que faz essa doença ser o que é hoje, que matou meu avô, né? E que matou e que mata muita gente todos os anos, né? Hoje, todos os dias alguém morre por alcoolismo no Brasil. Boa parte disso é porque a população ainda é muito imatura em relação a entender que parece que o cara tá lá e beleza, é o cara bonzão, mas não é, cara. Não é. O alcoolismo é uma doença. Às vezes o alcoolista se comporta de uma forma que parece egoísta. Às vezes ele pode se comportar de uma forma que parece abusiva. Mas, cara, o que eu mais ensino é que, para você fazer quem você ama parar de beber, você não pode estar nas mãos dele. E eu acho que nenhum tipo de relacionamento se cresce se uma pessoa fica nas mãos da outra. Então, isso não é uma peculiaridade do alcoolismo. Tem relacionamentos abusivos com gente que bebe, com gente que não bebe. Mas é muito mais fácil pensar, meu Deus, fulana lá, o marido é alcoolista. Olha só, ela deveria se envergonhar disso. Pô, por quê? Né? Faz sentido? Não, faz sentido. Mas assim, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, tá num relacionamento, não tá casado ainda, namorado, noivo, não sei, tá lá. E a pessoa só aprontando, vai tendo aquele desgaste. E começa a prejudicar a vida da namorada. Ela começa a passar por vários problemas por conta do alcoolismo do namorado. Dá um exemplo. Como ajudar essa pessoa? Dá um exemplo. Ela quer largar para seguir a vida dela, não que ela não ame o cara, mas aquilo tá fazendo ela se sentir péssima, tá fazendo mal. É que precisa de um exemplo para poder responder isso. Cara, porque não sei. Eu te dou um exemplo. Porque eu só escuto isso, eu só falo disso, né? Então eu vou te dar um exemplo. Poxa, ele queria conversar comigo, sei lá, é que tem que ver um exemplo bom, assim, ó.
Ah, ela tá namorando com o cara, e o cara, às vezes, ele fica bebendo com os amigos, e aí depois ele faz sei lá, também é difícil pensar um exemplo agora, mas tem que ter um exemplo, entendeu? Porque às Ó, vezes a teve pessoa... um aqui que Vamos ver, ó. colocaram pra gente. Ó, Apontar a arma para um garçom num bar. tá, tá, isso é desagradável, mas primeiro assim, tem que ter contexto. Primeiro, ele está armado. Isso já é um problema, né? Ele bebe e fica armado. Ok, e aí, o que aconteceu depois? Primeira coisa que eu diria é o seguinte, olha, você está se relacionando com um alcoolista, uma recomendação que eu daria é você não ir jantar com ele, não ir nem para o bar com ele, para começar. Tá entendendo? Porque a doença dele tem certas peculiaridades. Que se você não prestar atenção, você vai estar reforçando o alcoolismo. Aí a pessoa vai lá beber com ele, ele tem um alcoolismo, vai dar merda, anunciada, a doença dele é beber e dar merda, e aí ela vai com ele bebe, dá merda, aí ela fica brava com ele, porque ele bebeu e deu merda. Tá entendendo? É um exemplo relativo. Ah, não, mas olha só como ele é uma pessoa ruim, ele apontou a arma para um garçom, porque claro que é uma atitude errada. É óbvio que é uma atitude que não se faz. Só que daí define ele como pessoa? Talvez sim, talvez não. Não sei. Com essa informação eu não consigo saber. Você entende? Agora, mas ela não quer mais ajudar o alcoolista. Vamos pegar uma situação assim, ó, não interessa o que aconteceu, mas ela está falando assim, olha, eu amo ele, mas eu quero ir embora. Aí a gente entra num conceito que não se discute. Que eu acho que a gente pode até questionar o conceito de amor. Mas eu não discutiria com alguém se o que ela sente é amor ou não, porque eu acho que cada um tem que saber disso para si. Né? Eu acho que quando a pessoa vai embora, ela tá... O que eu costumo recomendar é o seguinte, olha, para a maioria das pessoas, porque eu vejo muita gente indo embora e depois se arrependendo. Porque a maior parte das pessoas, com qualquer problema de relacionamento que tem, a grande maioria, até por isso as taxas tão altas de divórcio, é porque começa a ter problema, quer fugir do problema achando que o problema vai se resolver em outro relacionamento. Ah, não, mas o alcoolismo é um problema pior que os outros. Eu conheço vários problemas muito piores que o alcoolismo. Muito piores. E conheço várias vantagens de se relacionar com um alcoolista também. O alcoolista não pode ter uma vida morna. Na medida em que ele conquistar a sobriedade, ele vai ter que ter uma vida extraordinária. Sua vida não vai mais ser morna. Sua vida vai ser uma pessoa que é forte, uma pessoa que vai construir uma vida extraordinária. Porque se ele ficar uma vida morna, ele não vai se recuperar. Então eu vejo muitos alcoolistas que têm uma vida melhor do que a média quando param de beber. Tá, mas a gente não teria uma coisa é o seguinte, mas eu quero ir embora, mas eu amo essa pessoa. Até que ponto você fez tudo o que você poderia mesmo? Eu acho que a sua consciência tem que estar tranquila disso. E ninguém pode dizer para você que deve fazer mais ou que deve fazer menos. Que ninguém deve fazer isso. Mas o que eu sugiro é que a sua consciência esteja tranquila, de olha, eu fiz o que eu queria ter feito. Porque eu acho que não existe limite do que pode ser feito. Esse limite é artificial. Esse limite depende de um balanço, de quanto aquela relação é importante e do quanto você está disposto a fazer. E eu acho o seguinte, Tatiana, e isso pode ser controverso, que eu acho assim, eu recomendo que cada um cuide do seu bem-estar. Eu acho que, por exemplo, violência é muito perigoso, né? Violência física é muito perigoso, e eu acho que cada vez que acontecer uma coisa dessa, isso deve ser denunciado, que isso deve buscar proteção. Então, acho que essas coisas assim, são indiscutíveis, né? Mas não adianta eu dizer isso. Não importa o que eu diga. No fim das contas, a decisão é da pessoa que está ali vivendo isso. Com certeza. E a maior parte das pessoas que buscam, elas estão procurando alguém para falar para elas algo que deixe elas mais satisfeitas temporariamente. Do tipo assim, não, é verdade. Ele fez uma coisa muito errada, está tudo bem você ir embora. E é uma tranquilização falsa, porque no fim das contas, a consciência da pessoa que está no relacionamento tem que estar clara. A decisão tem que estar muito bem tomada. E eu acho que quanto mais, até tem muita gente, tem alunas minhas no curso, que aprenderam tudo sobre como fazer quem parar de beber, entenderam e pensaram, cara, isso é muito provável que vai funcionar mesmo, mas eu não estou mais disposta a fazer isso. Já aconteceu com uma aluna minha. E daí saiu e se sentiu assim com a alma leve. Porque a pessoa, cara, eu sei, e se um dia eu quiser me relacionar com essa pessoa de novo, eu sei como lidar com ela. Eu busquei informação, eu fui realmente, até o tanto que eu me senti confortável em dizer que, olha, eu fiz o que eu podia fazer.
Fiz o que eu queria fazer. E tendo a liberdade de decidir até que ponto isso vai. Mas eu aposto que tem algum comentário aqui, tá, Tatiana? E eu não sou vidente, eu não li todos eles. Mas eu aposto que volta e meia acontece na minha rede social. Que tem alguém dizendo o seguinte, alguém vai estar defendendo, ah, não, você tem que largar esse cara. Ah, você tem que ficar com ele. Porque as pessoas adoram se meter uma na vida das outras, bem intencionadas. Só que no fim das contas, eu defendo a ideia seguinte, só você pode dizer até que ponto esse relacionamento é importante. E eu falo o seguinte, ai, Vitor, mas eu fiz de tudo. Para de mentir para você. Porque depois isso que faz você se sentir arrependido depois. Eu recomendo para que você assuma que você fez aquilo que você estava a fim de fazer. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Cada um pode definir até que ponto quer fazer algo a respeito. Mas assuma como essa a realidade. Porque depois dá mais verdade para a própria história. Ó, eu fiz o que eu estava disposto a fazer. E eu optei por não tentar mais. É uma decisão legítima. Problema nenhum. Nada de errado com isso. E nada de errado também com quem quer continuar tentando. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pessoas que, quando bebem, elas ficam muito agressivas, né? Às vezes verbalmente, às vezes o ciúme fica excessivo e a pessoa não consegue controlar esse tipo de situação. Eu acho que isso também gera um desgaste muito grande. Mas Até de repente. Mas tem que se isolar totalmente do alcoolista quando ele bebe. É uma estratégia número 1, assim, ó. Número 1. Não tem que estar com o alcoolista enquanto ele bebe. Ah, mas ele vai atrás de mim. Cara, bota um cadeado, bota alguma coisa, dá um jeito, porque daí aí você está dando aval. É igual a cadelinha daqui da minha sogra, né? Que late. Quando ela late, consegue. Ah, mas ele começa a reclamar muito, Vitor. Tranca a porta, chama a polícia, faz o diabo que for necessário, mas não permita que ele faça isso. Nem com ele, nem com você. Você entende? Que não se justifica estar com ele para ele fazer isso, entendeu? Não dá essa possibilidade de ele fazer isso. E daí depois dela chega, se coloca numa situação insustentável. E aí quer consertar, quer remendar. Entendeu? Entendi. Essa pessoa que, ele bebeu, ele tá com o juízo alterado. Eu não estou dizendo que ele não é responsável pelo que ele faz. Mas você, se liga, você nem bebeu, se liga, essa pessoa tá uma bomba relógio, então vou trancar. Né? Não vou deixar isso acontecer. Isso já é um reforçador da sobriedade. Né? Isso já vira uma extinção comportamental. Que na medida em que a pessoa que se relaciona com ele não é vítima, mas as poucas vezes que vai fazer isso, porque eu te garanto que se a pessoa fizer isso, não vai acontecer muitas vezes. Vai acontecer poucas vezes. Nunca vi alguém que tomou essa atitude que eu estou falando passar mais de um mês numa situação assim. Não passa. Nunca vi. Alguém pode chegar e me dizer, olha, fui a primeira pessoa que você viu que fez isso. Mas vai ser a primeira. E eu vejo centenas de pessoas. Né? Só faço isso. Mas a maioria das pessoas que faz isso me fala, mas ele ficou agressivo. O que você estava fazendo com ele? Eu estava tomando um vinho, mas era só uma tacinha. Né? Começa, não é bem assim. Mas é porque ele perdeu a cabeça. E por que ele não consegue beber moderado? Porque ele tem alcoolismo, querido. Ele tem alcoolismo. Ele pode não beber. Agora, depois que ele começou a beber, isso aí vai ferrar. É talvez uma das poucas coisas que seja realmente difícil para ele controlar. Não que ele não tem... é problema dele, ok? Mas não dá para cobrar que ele beba moderado. Entendeu? Senão passa uma mensagem toda incoerente. Toda confusa. E daí tem gente que fala assim, uma coisa que eu li aqui, que é o alimento do alcoolismo. O alcoolismo, ele se alimenta, ele usa algumas estratégias de guerra que vai se alimentando de algumas pequenas coisas. Do tipo assim, alguém escreveu aqui, o alcoolismo afeta o caráter da pessoa. Isso não é verdade. A pessoa pode mudar o jeito dela, a personalidade dela, se ela tiver com alcoolismo ativo, assim como uma pessoa que está depressiva pode mudar a personalidade dela quando ela está com a depressão ativa. Não se avalia a personalidade de alguém quando ela está com uma doença mental ativa. E quando começa a classificar que o alcoolista mudou o caráter dele, olha, ele tem uma falha de caráter, você trata um ser humano igual um lixo. E qualquer ser humano que é tratado igual um lixo, que é hostilizado, que ele é marginalizado, ele tende a sentir o quê? Ele tende a fazer o quê? E aí se torna uma profecia autorrealizável. Eu trato a pessoa como marginal, ele reage de acordo com aquilo, porque ninguém quer ser tratado igual a um lixo, porque todo ser humano tem uma necessidade que é maior do que a vida, de se sentir pertencente a alguma coisa. E ele vai fazer o quê? Vai buscar pertencimento com os amigos do bar, que vão todos morrer mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque ele tem uma falha de caráter, por ignorância e preconceito. E eu não estou passando pano para o alcoolista, não.
Eu não acho que não tenho pena nem dele nem de ninguém. Eu acho que pena é um sentimento negativo da gente ter pelas pessoas. Eu acho uma falta de respeito ter pena das pessoas, né? Por isso tem gente que pode se assustar um pouco com o meu jeito meio trator de falar algumas coisas. Não, pode falar. Deixa outra coisa, ó, que veio para mim também nas perguntas nas caixinhas de enquete que eu fiz. Teve mães, teve mulheres que tiraram os maridos e filhos até de uma clínica de reabilitação antes do tempo, porque a pessoa estava falando que se regenerou e já foi internado 500 vezes. E aí começa aquele papo e começa a falar aquilo que a outra pessoa quer ouvir para tirar de lá de dentro. Como a gente pode passar para essas mulheres que você não deve antecipar o Eu acho que não é esse tratamento? o problema, ela já sabe disso. Ela já sabe disso. Ela fica perguntando, ai meu Deus, eu não sei disso, meu Deus, eu não sei. Claro que ela sabe disso. Só que ela não quer olhar porque o que é difícil para ela é ter empatia com o filho. Ela confunde empatia com simpatia. Ela começa a achar que quem ama faz o que é confortável, que é tirar o filho da clínica. Só que o meu conceito de amor e de empatia, ele não é assim. Ele é quem ama faz o que é difícil às vezes. Quem ama faz você ser uma pessoa melhor. Como é que eu faço para essa pessoa entender? Ela já entendeu. Na primeira ela entendeu. Na segunda ela já entendeu. No resto ela está só colocando a culpa no filho de uma coisa que é difícil para ela. E aí o filho tem o problema dele para lidar e o dela. E o dela ela diz que não é dela. O dela ela diz que eu não entendi ainda. Se faz de tonga. Né? Como se diz aqui. Se faz de besta, se faz de bobo. Porque faz a mesma coisa com o alcoolista. Terceiriza a responsabilidade sobre uma coisa que é dela a responsabilidade. Ela já entendeu isso. Só que ela não quer lidar com os sentimentos dela. Porque para ela é muito difícil dizer não para o filho dela. Para ela é muito difícil. Para ela prefere ver o filho morrendo do que fazer o que ela sabe que é necessário. E aí, esse tipo de gente não vai ter como ajudar, Tatiana. Esse tipo de gente não vai ter como ajudar. Por quê? É um enredo doentio. Tem gente que quando aprende, quando ouve, ela muda. Mas tem gente que se profissionalizou no cargo de vítima. E vítimas profissionais, elas são muito habilidosas. Elas vão passar o resto da vida tentando convencer que ela não sabe o que é óbvio. Todo mundo já soube. Eu vou te contar uma história da seguinte. Eu estava conversando com... Olha só essa história. Esse cara, ele não tinha só alcoolismo. Ele tinha alcoolismo e transtorno da personalidade narcisista. Grave. Ele tinha 3 esposas. Ele não tinha absolutamente empatia por nenhuma delas. E tinha uma dessas esposas que caía sempre no papo dele. Foram 9 anos. E ela me contando assim, né? Eu estava fazendo uma avaliação para uma terapia de casal. E aí eu nunca vou esquecer porque marcou assim minha cabeça de uma forma fenomenal. Aí eu entendi que a informação pode salvar 90% das pessoas. 10% vai querer continuar nessa. Mas aí, 9 anos em que ela me dizia assim, Vitor, todos os finais de semana, ele mentia para mim, dizia que ia comprar carne, ia beber e voltava embriagado. Depois, sei lá, ele saía no sábado à tarde, voltava domingo à tarde embriagado. Ele mentia para mim todo final de semana, durante... Travou? Tá me ouvindo? Travou para mim aqui. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, eu entendo você acreditar nisso durante uma vez. Eu entendo você acreditar isso 2 vezes. Eu entenderia até você acreditar isso 30 vezes. Mas 9 anos me parece muito. O que faz você continuar acreditando? Você já sabe a história. E ele já sabe o que vai fazer. Ele diz, parece quase um codinome para beber. E você continua acreditando nisso, 9 anos. Ele tinha 3 esposas. 3 esposas. E ele não se importava com nenhuma delas. E aí, isso que eu falei para ela, eu não tive outra sessão com ela. Eu fiquei sabendo depois de 6 meses que um outro terapeuta estava tratando, acabou descobrindo lá, acabou sabendo, que depois daquele dia, ela nunca mais fez isso. Ela nunca mais, ela separou dele. Mas não por conta do alcoolismo, já tinha parado de beber. Porque ela começou a perceber que, olha, o problema dele não era alcoolismo, o problema dele era narcisismo. E o dela era qual? E uma pessoa não fica com um narcisista se ela também não é narcisista. Não fica!
Pode. Uma pessoa não fica com um sádico se ela não é sádica também, se ela não é masoquista também. O relacionamento, você vai se grudar com pessoas que são muito semelhantes a você. Então, quando você fica falando do problema do outro, se você não olhar para o seu, você vai estar, de alguma forma, alimentando o problema do outro e escondendo o seu. E na medida que você assume uma postura de coragem, fala, olha, eu sou assim e eu olho para a minha vida com responsabilidade pelo que eu faço, sem ficar apontando culpados, você começa a criar uma dinâmica que o alcoolismo não é acostumado. Você quebra o padrão e deixa o alcoolismo com cara de... O alcoolista com cara Você choca ele. As minhas alunas dizem o seguinte, quando elas começam a mudar, o marido, o esposo, o filho, fica chocado. Parece que um alienígena roubou o familiar. Porque começa pela primeira vez a tratar o alcoolista com autorresponsabilidade. Sem culpar ele pelas coisas. Mas se responsabilizando pelo que faz, por como afeta o alcoolista. Entendeu? E esse cara estava sóbrio até a última vez que eu soube. E essa mulher estava feliz. E as outras duas esposas continuaram. Mas eu não sou ninguém para julgar se deve ou não ter duas esposas. Cada um vive como quer. Ele resolveu que ele era o catra. Ele se sentia bem assim. As esposas estavam tudo bem. Né? Não gostavam muito, mas aceitavam. E a gente tem aquilo que a gente aceita também, né? Com certeza. Não é o que a gente quer, o que a gente sonha. A gente tem o que a gente aceita também, né? E, Vitor, a gente está quase no finalzinho, mas eu queria que tu desse umas dicas para as meninas, né? Quais os gatilhos que elas, sem perceber, acabam dando para o alcoolista e incentivam ele a beber? Quando ela bebe perto dele. Quando ela bebe, se ela bebe, já é um gatilho. Porque a ideia que ela precisa vender para o alcoolista, pelo menos até ele... Não que isso vai precisar ficar para sempre. Eu não estou dizendo que todo familiar de alcoolista vai precisar para sempre ficar sem beber. Alguns vão poder voltar a beber moderadamente. Mas enquanto o propósito é fazer essa pessoa querer parar de beber, um gatilho que acontece é você beber. Porque você quer passar a ideia de que a vida pode ser maravilhosa tendo zero álcool. Se para você é insuportável a ideia de beber moderadamente, de parar de beber moderadamente, imagina como é para ele a ideia de parar de beber. Então como é que você vai falar para ele, ó, parar de beber é possível, a vida pode ser boa sem álcool se você bebe? Claro, a sua audiência vai odiar me ouvir falar isso. Vitor, mas e não é não beber na segunda-feira de manhã, porque isso é fácil. Qualquer um faz. Mas não beber na noite de Réveillon. Isso é para poucos. Né? Isso é para poucos. 50% da população brasileira faz isso. Não bebe nem uma vez por ano. Mas o entorno que o alcoolista se estabelece, o alcoolismo também, todo mundo parece que bebe pra caramba, que é super normal beber, que beber é a coisa mais sensata a se fazer em quase todas as ocasiões. Agora, quando alguém que está próximo para de beber, no futuro talvez possa beber, mas até vender a ideia de que a sobriedade é melhor. Até mudar a crença do alcoolista, né? Que é isso que tem que mudar. Quando muda isso, o resto vai embora. Que a ideia de parar de beber fica mais atraente do que a ideia de não beber. Então, outros gatilhos. Implorar para ele parar de beber. Pelo amor de Deus, não se rebaixa. Não se rebaixa. Você vai lá, quando você implora para o cara parar de beber ou para a mulher parar de beber, você se rebaixa, você diminui o seu valor percebido e você se mostra como você está na mão dessa pessoa. Não. Você tem que ter uma vida boa. Você tem que se dar o valor. Você não vai implorar. Você vai falar, olha, eu gosto de estar com você sóbrio, cara. Eu prefiro estar com você sóbrio. Não, você acha que beber não tem problema, ok. Eu prefiro estar com você sóbrio. Então eu não vou, tá? Então a gente já passou das 9, então o público adulto. Então eu não vou ficar fazendo jantinha para ele beber e jantar. Eu não vou transar com ele bêbado. Eu não vou fazer uma série de coisas, entendeu? Eu vou reservar o que tem de bom, a minha presença, as coisas boas minhas, para momentos de sobriedade. Só isso já vai... Ó, só fazendo isso já vai mudar muita coisa. Certeza. Tem... outra coisa é o seguinte. Não confunda você se tratar igual um lixo com ajudar. Tipo, eu fiquei mal na minha vida por causa de tanto ajudar. Isso não acontece quando você sabe ajudar. Não acontece, cara. Aí você começa a confundir. Ajudar é eu me rebaixar. Nunca será. Ajudar não tem nada a ver com se sacrificar. Isso aí é uma coisa que você fez com a sua vida, que você se sentiu mal, que você fez errado.
Tá tudo certo, ninguém nunca te ensinou, você não tinha como ter aprendido. Agora, quando você coloca, ai, eu fiquei mal na minha vida por ser maravilhosa, por tanto ajudar, tá querendo se dar a ideia de valor, porque, eu sou maravilhoso, olha só como eu sou um mártir. Você saca? Tá vendo essa dinâmica que acontece? Que se a gente não tira isso, não arranca isso da pessoa, eu sei que as vítimas profissionais não vão me ouvir. Elas vão ficar bravas comigo. Ou elas vão continuar toda a live falando a mesma coisa. Agora, quem pode ser mudado vai começar a incomodar e vai começar a buscar esse incômodo e vai continuar assistindo minhas lives. E eu sei que muita gente vai mudar e vai falar, Vitor, não é verdade. Eu não posso nunca colocar minha felicidade na mão de ninguém. Eu não posso nunca responsabilizar alguém pela minha infelicidade. Você pode passar 20 anos de infelicidade por tentar fazer um marido parar de beber e não conseguir. E mesmo assim a responsabilidade é sua de ter ficado 20 anos. Porque isso que é a vida. A gente não sabe o resultado que vai dar. E a gente se compromete sem saber. E na minha percepção, isso que é amor também. É você se responsabilizar pelo que você faz. E nunca dizer que o outro tornou minha vida um inferno. Meu Deus. Que a gente permitiu também, né? Pois é. E é uma decisão legítima, fazer ou não fazer. E ninguém vai te dar uma estátua pelo que você fizer, porque o mérito é seu, o prazer da sua vida é sua. E de qualquer forma você vai morrer. E aí, o jeito que você viveu, se te der orgulho, eu acho que valeu a pena. Sensacional, Vitor. Tu tem algum recado para deixar para essa galera que está aí assistindo a gente? Olha, eu fico muito feliz quando eu vejo, olha, o que me alimenta. Ó. A Cíntia dizendo, olha, não me martirizo mais, eu realmente mudei. Ó, isso aí me alimenta, porque eu vejo que assim, ó, as pessoas não se dão conta, cara, que elas se colocam nessa posição. E quando elas começam a perceber que, olha, eles começam a me assistir assim, ele vai ensinar a fazer o alcoolista parar de beber. Mas não, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar como virar uma máquina de não deixar ninguém pisar em você. E você vai virar tão forte, tão líder, que você vai arrastar o alcoolista com você para ter uma vida melhor. E aí uma galera, claro, não quer isso. Uma galera quer um remedinho para deixar escondido para o alcoolista. Mas eu vou te falar, não existe pílula mágica, nem para fazer o alcoolista parar de beber e nem para emagrecer, tá? Não tem milagre. Não tem milagre. E olha, e também a vida não precisa ser uma tragédia. O meu avô morreu com demência, com câncer de estômago. E pouco antes dele morrer, ele foi uma história horrorosa, enfim. O meu pai, pouco antes dele morrer, o meu pai se orgulha de ter dado um carro para ele. Né, com muita dificuldade e tal, foi lá, guardou dinheiro para dar um carro para ele. Eu acredito que o meu pai, sem saber, participou de alguma forma de facilitar que o meu avô continuasse bebendo e morresse. E a família acha que isso é normal, ou achou que isso é normal. Então, se você tem um alcoolista que você convive, para de achar certas coisas normais. Comece a entender que você tem que aprender algumas coisas. Que o alcoolismo não é uma sentença de morte. E que se você quer fazer essa pessoa parar de beber, você só precisa saber como. Certo? E se você achar que esse relacionamento não é para você, que não é o que você quer, para e decida isso quanto antes. Porque você não vai ajudar ninguém em cima do muro. Você não vai conseguir fazer um relacionamento ficar bom com ninguém, em circunstância nenhuma. Imagina, eu tô namorando com uma pessoa, começou a dar problema, mas eu tô achando... Eu vou começar a testar essa relação. Eu vou começar a testar para ver se vai dar bom ou não. Eu acho que a relação, eu não sei qual é a sua visão, mas ela se constrói com dedicação. Se você está em cima do muro, você não vai construir uma casa bonita. Então decida. É isso que você quer? Vai fundo, não escuta ninguém. Vai ter gente que vai falar que você é ingênua. Vai ter gente que vai chamar você de codependente. Vão falar um monte de merda para você. Falam merda para mim o tempo todo também. Agora, você vai ter que fechar a orelha, sabe? É você que vai viver sua vida. É você que sabe o que você vai fazer. Conselho, se fosse bom, né? A pessoa adora dar conselho, mas ninguém quer pagar suas contas. Então, assim, escuta quem você quer ouvir. Se achou que eu falo porcaria também, não quer saber de me ouvir, fica à vontade. Eu respeito todo mundo que não quer fazer o alcoolista parar de beber. É uma decisão legítima. E, deixa eu dar um recado final. Eu estou agora numa maratona extrema de lives, tá? Eu nunca fiz isso antes. Eu não sei se eu vou fazer, porque eu estou fazendo muitas lives. Essa é a minha terceira, amanhã eu vou fazer mais 3, porque eu estou numa maratona de aquecimento para a Semana Amor contra o Alcoolismo. Eu estou promovendo um evento online gratuito, que vai começar no dia 17 de agosto, em que eu vou fazer uma experiência, uma imersão. É praticamente um curso introdutório gratuito. Uma imersão de 7 dias. Né? Você vai aprender muita coisa. Então, vai aprender muita coisa e vai ter 3 aulas gratuitas durante essa imersão.
E além disso, eu vou abrir uma comunidade no Facebook só para participantes da Semana Amor contra o Alcoolismo. Cara, é muito massa. E as pessoas se encontram e pela primeira vez na vida se identificam com outras pessoas que não só convivem com o alcoolismo de alguém que amam, mas que têm o mesmo propósito. Então eu recomendo muito, se tiver alguém aqui assistindo e não se inscreveu na Semana Amor contra o Alcoolismo, clica aí no meu Instagram, Vitor Blasius, se inscreve para participar, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Você vai aprender bastante coisa. E aí você decide, olha, se é para mim, não é para mim, né? Porque eu vejo muita gente acha que vai ser muito mais difícil do que realmente é fazer o alcoolista parar de beber. Mas é uma habilidade como qualquer outra, né? Exige habilidade, né? Não vai cair do céu. Poucas pessoas, tá? Eu conheci algumas poucas pessoas que conseguiram fazer isso intuitivamente. E eu aprendi muito com elas. Eu faço uma digestão dessas coisas todas para você não precisar ficar testando durante 20 anos. Né? E é muito legal que tem muita gente que vem me falar, Vitor, faz 20 anos... Tem uma mulher que falou o seguinte, faz 26 anos que eu estava tentando fazer meu marido parar de beber. E pela primeira vez, em 26 anos, faz 40 dias que ele não bebe nada. Sem remédio, sem nada. E, cara, isso é muito massa. Então, assim, ó, é possível fazer quem você ama parar de beber. Você só precisa saber como. E o alcoolismo não é errado. Ele é uma doença, como qualquer outra. Falo muito, né? Eu falei muito, estava empolgado, não sei se... O que a galera precisa ver. Obrigada, viu, Vitor, por ter tirado esse tempinho aqui para ajudar tanta gente, para esclarecer tanta coisa. Eu falei que tinha muitos assuntos, né? Que talvez a gente vai precisar de uma outra live, mas oferece, se as pessoas que te seguem gostaram, se quiserem saber mais também, a gente pode marcar outra live, a gente pode conversar mais sobre algum assunto mais determinado, assim, né? Eu sei que o que eu falo é muito novo para muita gente, né? É quase um idioma novo para muita gente. Então, se você tem interesse em saber, né? Eu posso também trazer outras informações, a gente pode combinar outras lives para ajudar essas pessoas. Com certeza. Muito obrigada, viu, Vitor? Quem não segue o Vitor, segue lá, hein, gente? E fala um pouco de ti aí, para o pessoal que me acompanha aí, sobre o que você faz. Gente, eu vou falar bem rapidinho, que a gente já está aqui encerrando o negócio. Eu sou terapeuta, né? Eu trabalho mais na parte de terapias alternativas. Na verdade, minha formação foi educação física, então eu sempre trabalhei com treinamento feminino e eu tive 2 relacionamentos abusivos muito fortes, onde eu precisei fazer tratamentos para conseguir sair disso. E nessa vida, fazendo os meus tratamentos, as minhas psicólogas falavam que eu tinha que escrever livros para ajudar outras pessoas, outras mulheres que às vezes passavam por situações muito mais leves que a minha e não conseguiam sair. E eu nunca dei importância. E num dos treinamentos que eu fui fazer de inteligência emocional, me apareceu isso e começou a fluir. Eu fui convidada para participar de um livro. Eu fui fazer a participação do livro Mulheres Extraordinárias e comecei a colocar a parte toda de terapia alternativa, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu comecei a aplicar para mostrar para as mulheres que é possível sair, sim. Que é possível elas realmente se olharem, porque chega uma certa idade, está com filho, relacionamento abusivo, e elas acabam que se abandonam, né? Então, hoje, o que eu faço é trazer elas, a essência delas de volta, né? Para elas terem que viver. E se você não encontrar a sua essência, se você continuar escrava de alguém, você não vai nem se ajudar e nem fazer o alcoolista que você vai parar de beber. Não adianta construir a casa pelo telhado. Com certeza. Gente, 20 segundos para terminar a nossa live. Boa, foi um prazer, uma boa noite. Obrigada, viu? A gente se fala. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Tchau. obrigadão. Boa noite, Tchau. obrigado, pessoal.